minutos na nossa programação. A gente sempre traz destaque às terças-feiras na nossa coluna Hoje Tá Pago, com o professor Bruno Rafael Rodrigues. A gente falou já de diversos assuntos relacionados a pessoas que fizeram cirurgias e por lesões na perna, no ombro, enfim. Hoje, primeiro, professor, antes de abordar o assunto, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa programação. Tá baixo. Professor, eu não consigo lhe ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, professor, muito bem. Boa tarde a você. Ok, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma terça-feira para a gente conversar sobre assuntos relacionados à saúde, à qualidade de vida e, em especial hoje, a saúde da mulher, a saúde das futuras mamães e também das mamães recentes, né, Thaís? Exatamente. Falar das mulheres que têm um certo receio, um certo cuidado, medo da prática de atividades físicas no pós-parto. A gente fala até do puerpério, aquele período dos 45 dias após o parto, professor. Existe algum tipo de exercício que é muito mais indicado a elas? Começar daquela forma mais tranquila, indo devagar até alcançar realmente o treino ideal? Bom, Thaís, nessa fase do puerpério, né, a gente fala que é uma fase que, dependendo do tipo da sua cirurgia, né, se você é mamãe recente aí, se você teve um parto normal, você pode, nos primeiros 15 dias, obviamente dependendo da liberação médica, já voltar a fazer atividade física, se você fazer atividade física antes, né, do parto, ou seja, no período da gravidez, e dependendo da sua, se no caso a cirurgia foi uma cesariana, aí a gente precisa de um período próximo ali a 90 dias ou um pouco mais, dependendo também da liberação médica, para fazer atividade. E as melhores atividades, a gente pode dizer assim, as atividades que vão realmente trazer bons efeitos para as mamães recentes são os exercícios que tragam função, principalmente a região pélvica, né? Então a gente pode contar ali com exercícios como o pilates, exercícios feitos também na fisioterapia pélvica, que é muito importante também. É importante a gente trazer essa informação, que a fisioterapia pélvica no pós-parto, ela é uma excelente estratégia para fazer com que as mamães recentes tenham a melhora na função, né, dessa região, que acaba sendo também um pouquinho sobrecarregada em virtude do período da gravidez. E, obviamente, os exercícios de força, né? Os exercícios na musculação, eles são exercícios também que vão ser muito interessantes para essas mamães, obviamente, dadas as proporções de controle da intensidade desse treinamento. Mas esses pilates, fisioterapia pélvica e exercícios de força como musculação com controle da intensidade serão os melhores exercícios depois desse período de pós-parto, mas sempre lembrando da liberação médica. Muito bem, professor. O senhor falou há pouco aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, sobre as indicações. Agora, quanto às contraindicações de atividades físicas, o senhor poderia também repassar aqui para os nossos ouvintes? Claro, Alex. A gente tem algumas alterações, principalmente no período da gravidez, que a gente chama de contraindicações relativas e contraindicações absolutas à atividade física, né? Então, atividades físicas relativas são indicações como sangramentos, né, perda de peso brusca durante a gravidez, e algumas contraindicações absolutas, descolamento de placenta, sangramentos mais constantes e mais fortes. Obviamente, tudo isso dependendo também de uma boa avaliação médica. Dentro dessa questão, a gente pode também entender que, com a atividade que está sendo feita, se durante a realização dessas atividades a gente tiver respostas desse tipo, como sangramentos, como síncopes, como condições como essas, as atividades elas precisam ser cessadas imediatamente, conversando com
conversando com o seu médico, com o seu profissional que está te acompanhando, para a gente saber e entender por que essa futura mamãe ela está sofrendo com essas condições. Então, nesse período, nessas condições, a atividade física ela precisa parar, a gente precisa cessar a atividade ou de forma relativa ou de forma absoluta, porque isso apresenta riscos tanto para a mamãe quanto para o bebê. Professor, e com relação a uma mãe que pratica atividade física, que é uma atleta de alto rendimento e teve afastada por determinado tempo, ela também deve voltar com essas atividades, caminhadas, atividades aeróbicas, para tentar o ritmo mais breve possível? Thaís, é interessante a gente sempre falar nesse ponto, porque quando a gente fala de atividades para grávidas ou para uma mãe recente, né, a gente sempre pensa nas atividades aeróbicas, né? Então, as atividades de caminhadas, atividades feitas em ambiente aquático, né, hidroginástica, enfim. Essas atividades, elas são ótimas, inclusive, para esse retorno, tá bom? São atividades de menor intensidade e elas também podem ser muito bem utilizadas. A questão é que a gente também precisa envolver as outras atividades, né? A gente também precisa envolver atividades que envolvam a melhora do condicionamento cardiovascular, de resistência muscular e exercícios de força também. Como você citou, alguns exemplos de mulheres que já são treinadas ou que faziam exercícios físicos regularmente no período ou antes da gravidez, ou também no período da gravidez, elas vão ter com certeza uma maior facilidade e um menor tempo necessário para o retorno a essas atividades. Então, essas são as melhores pacientes de pós-parto, né? São as mulheres que se mantiveram ativas antes da gravidez, durante a gravidez e pós-parto, elas vão ser rapidamente absorvidas ou vão retornar rapidamente às suas atividades de treinamento com maior facilidade, sem grandes custos e sem grandes perdas funcionais. Então, por isso, se você ainda não está grávida, mamãe, né, e pretende, né, gerar uma vida aí, faça exercício físico. Durante essa gravidez, obviamente não havendo nenhuma dessas contraindicações relativas ou absolutas, mantenha-se ativa durante o período de gravidez, para que logo depois do parto, quando você estiver apta, você vai ter esse tempo, né, essa espera aí para retorno às atividades mais curto, e você vai ter excelentes respostas no pós-parto para essas condições de perdas funcionais, principalmente da região das musculaturas localizadas na pelve. Então, essas são as nossas melhores mamães aí para retorno da atividade, né, as que já praticavam atividade física, Thaís. É isso aí, professor. Isso vale também para a dona Lana Roberta, que acompanha. Atenção, né? Mamãe tá aí no 6º mês. 6º mês já. Já falei para ela, mas eu não posso muito cobrar essas coisas em relação a... Não é um bom exemplo, professor. Não é mulher, mas não é um bom exemplo. Professor, o ouvinte Felipe Martins mora no Manoa. Ele perguntou o seguinte: verifica com o professor Bruno Rafael se lá no instituto dele ele também oferece treinamento de lutas ou algo parecido. E qual a sua resposta para o Felipe Martins, professor? Desculpa, Alex, você pode repetir aqui, falhou um pouquinho para mim a sua pergunta. Claro, não. O Felipe Martins, que é o nosso ouvinte lá do Manoa, ele pede para perguntar aqui ao senhor o seguinte: se lá no seu instituto, lá no Instituto Bruno Rodrigues, também é oferecido algum tipo de treinamento de arte marcial, lutas, algo do tipo? Interesse do Felipe Martins. Sim, Alex. A gente envolve dentro das atividades do centro de treinamento algumas sessões de aulas que a gente chama de strikers, né? Que é envolvido ali a parte de boxe e a parte de Muay Thai também. A gente não tem aulas específicas de modalidades esportivas, mas a gente inclui em algumas sessões de treinamento ações como essa, principalmente voltadas para as mulheres, para as nossas alunas, né? A gente sempre fala muito que é muito importante que as mulheres principalmente saibam se defender, então a gente acaba ensinando também alguns golpes aqui, mas também relacionado à parte de condicionamento físico, mas a gente não tem aulas de artes marciais, a gente só traz alguns elementos dessas artes marciais para dentro das nossas aulas, para dentro das nossas sessões de treinamento, algumas coisas relacionadas à parte de defesa pessoal, algumas para melhora do condicionamento cardiovascular e algumas inclusive
inclusive para que algumas alunas, principalmente, entendam um pouco desse mundo, né, das artes marciais, que elas acreditam que é só bater, socar e receber soco. Na verdade, não é muito bem assim. Então, elas têm muita curiosidade dessas questões, e a gente acaba trazendo para que se entenda um pouco mais dessa área e seja também um recurso para que a gente mantenha aqui a dinâmica das nossas aulas e todos os nossos alunos aproveitem. Mas aulas específicas de artes marciais a gente não tem. Obrigado, professor. Até então, a Já próxima... quero aprender a me defender, hein, professor? Quem sabe assim a gente evita muita coisa nas ruas, né, professor? É uma das coisas que a gente pensa muito aqui, por isso a gente traz muito esses recursos, a gente traz muito essas ações, pensando exatamente nessas coisas. A gente sabe como que é, a gente sabe que não é difícil, não é fácil ser mulher, né? Principalmente no nosso país, a gente sabe que há muitas coisas ruins e erradas que acontecem, e eu acredito que todas as mulheres devam saber se defender, sim, e eu acredito que muitas que conhecem técnicas podem evitar muitos problemas futuros. Muito obrigado, professor Bruno Rafael Rodrigues. Então, até a próxima terça-feira, mas antes, claro, passe aí o contato das suas redes sociais aí do Instituto, a sua rede social, o contato para que o nosso ouvinte também possa tirar algumas dúvidas com o senhor. Bom, que o meu perfil, né, o Bruno RM Rodrigues, o @Bruno RM Rodrigues, o perfil aqui do nosso instituto, o @Instituto Bruno Rodrigues, onde vocês continuam nos passando essas pautas, essas sugestões para a gente trazer aqui todas as terças-feiras no nosso Tá Pago. E em mais uma terça-feira, #Hoje Tá Pago. Pago, professor. Até a próxima terça. 4h42. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Eduardo Frumento. A gente já falou aqui na coluna de tecnologia sobre as mudanças no mercado de streaming e tem novas